Olá, turminha do terceiro ano, tudo bom? Hoje a prova é para mais um assunto, certo? Mas antes eu gostaria de fazer a chamada e eu espero que vocês respondam aí com um presente bem alto para a Pro escutar, tá certo? Vamos lá. Abraão, Alana já tá sentada com Bianca, Alana, Bianca, Daniel Vitor, Dan, senta na frente, Dan. Esther não chegou ainda? Ei, Esther. Ah, chegou. Tá bom. Gabriel, Gabi. Bora sentar, Gabi. Ítalo. Ivete. Júlia, Caroline. Júlia, bora parar de conversa. Lívia. Lívia, dá um lugar a Luara, porque Luara só pode sentar na frente, Lívia. Lorena. Luara, senta aqui no lugar de Lívia. Lívia, senta cá, Lívia. Pronto. Luísa. Maria Clara. Rafael. Raíssa Michele. Sofia Luane. Vitor Sampaio, Luca. Muito bem, turminha. Vamos para mais um assunto? Vamos lá. Muito bom dia, turma do terceiro ano. Vamos para mais uma aula? Vamos sim. Hoje nós vamos falar sobre tabelas e você vai aprender como é legal quando nós colocamos os nossos dados que nós temos em tabelas, certo? O que vem a ser tabela? Tabela serve para a gente organizar uma pesquisa, serve para a gente organizar a nossa rotina diária, serve para a gente colocar tudo no seu devido lugar, aquilo que a gente quer fazer, para a gente poder ter uma análise melhor daquilo que a gente está querendo. Um exemplo, a Pro tem aqui uma tabelinha. E essa tabela tem um título e ela diz assim, ó, tenho medo de, certo? Escuro, injeção, fantasma, altura, barata, zumbi e cobra. Então, essas carinhas aqui, no caso, foram as pessoas que foram entrevistadas para saber do que essas pessoas têm medo, certo? Então, observe que, se a gente olhar aqui, nós temos escuro, duas carinhas. Se eu olhar, eu já vou saber que quantas pessoas disseram que tem medo do escuro? 2 pessoas. Então, nós temos aqui injeção, 3 carinhas. Significa que 3 pessoas falaram isso, certo? Fantasma também 3, altura 3, barata 3, de zumbi. Olha, 4 pessoas já falaram que tinha medo. E de cobra, 5 pessoas. Então, se eu perguntar para você, do que as pessoas entrevistadas mais tinham medo? De quem? Da cobra, tá certo? Porque, ó, a quantidade de pessoas é maior, tá certo? E qual é o medo aí qual foi o medo das pessoas que menos foi apontado por elas? O escuro, porque só 2 pessoas disseram que tinha medo de escuro. Então, tabela serve para isso, para a gente organizar e saber daquilo que a gente está falando. Exemplo, seu livro aí na página 127 vai te mostrar isso. Vai dizer que a professora de História de Marcos realizou uma pesquisa na sala de aula em relação à preferência das crianças entre os conteúdos das disciplinas nos 2 turnos. Veja como ela organizou as informações obtidas. Então, ela colocou em uma coluna os conteúdos de história. Olha, ela colocou aqui na coluna os conteúdos de história, tá? Chegada dos portugueses ao Brasil, quem sou eu, independência do Brasil e culturas africanas e indígenas. Culturas africana e indígena. E ela fez o quê? Em 2 turnos, então manhã e tarde, e aqui foram o total de alunos que responderam a essa pergunta da professora. Então, olha só, a chegada dos portugueses pela manhã, quantos alunos disseram que preferem? 8.
E à tarde, quantos preferem? 7. Então, no total, eu tive quantos alunos entrevistados que gostam desse conteúdo? 15. Quem sou eu? Pela manhã, 12 pessoas disseram que preferem. À tarde, 11. O total de 23. Então, 23 pessoas gostam de quem sou eu. Independência do Brasil, 4. Manhã. À tarde, 5. Total, 9. Culturas africana e indígenas, 6 pela manhã, 6 pessoas pela tarde, no total de 12. Bom, o resultado da pesquisa foi feita pela professora e ela organizou na tabela, como você está vendo aí, certo? E essas tabelas possuem diferentes tipos de informação. Toda tabela tem informações, certo? Porque elas auxiliam aí a visualização da informação em um todo. Então, ou seja, se a pró chegar para você e disser, então, entre todos os assuntos aí, os conteúdos de história, qual assunto os alunos preferem devido a, se você olhar o total, então, se eu for olhar, ó, 15, 23, 9 e 12, quem foi que ganhou? 23. Então, quem sou eu é o assunto preferido das turmas, certo? E se falar quem foi que ganhou o turno da manhã ou o turno da tarde prefere esse assunto? O pessoal da manhã prefere, por quê? Porque foram 12 pessoas e à tarde apenas 11, certo? Então, assim, as tabelas, elas são muito presentes no nosso dia a dia, porque elas nos auxiliam, né, a gente organizar informações, pesquisas e etc. Um exemplo nosso que a gente tem, que serve para organizar nossa vida, para organizar nosso dia, para organizar tudo aquilo que a gente faz, é o nosso quê? Calendário. Nosso calendário, certo? Ele é a representação do que é uma tabela de organização do nosso tempo. Porque é por isso que eu sei que hoje nós estamos em que dia? Nós sabemos que hoje é o quê? Segunda-feira, tá certo? Então, se eu sei que hoje é segunda-feira, então, por que eu sei isso? Porque o calendário me mostra isso e me organiza concernente ao meu dia a dia, ok? Então, a pró tem aqui, ó, observe. A pró desenhou aqui para você uma tabela, certo? Os elementos da tabela são: toda tabela precisa ter um título, certo? O título. Esse título vai me dar a informação do que essa tabela se trata, do que essa tabela trata. Então, ó, a pró disse o que aqui? Tenho medo de. Quem é meu título? Justamente esse. Essa tabela vai me falar de quê? Dos medos que as pessoas têm. Então, eu já sei que essa tabela fala de medo. Meu título tá aqui, ela tem que ter. Então, pronto. Toda tabela tem que ter um título. Toda tabela possui colunas, tá? Ó, colunas. Toda tabela vai possuir colunas aí, que são as divisórias, tá certo? Pronto. Disposição vertical aí de informação. Toda tabela vai possuir as linhas. E essas linhas são o quê? Fica na horizontal, ó. Toda tabela vai possuir essas linhas, tá certo? Que vai ser onde eu vou colocar as minhas informações. Então, observe, ó, que eu tive aqui nessa tabela aqui, ó, colunas, certo? E tive quem aqui? Linhas, ok? Toda tabela possui isso. Toda tabela vai possuir aí células, que é cada espaço em que a informação é passada, ou seja, uma célula, 2, 3, 4, certo? São onde eu vou colocar todas essas informações. E toda tabela vai me dar o quê? Uma referência. E o que é, pró? Essa referência é justamente o local de onde eu consegui essa informação, certo? É justamente o quê? Como eu posso fundamentar e comprovar que aquilo que eu pesquisei, ele é realmente um fato verídico, certo? Observe esta tabela. Esta tabela está falando sobre o quê?
vendas da semana de quem? Da Floricultura Flor Bela. Então, olha só, eu tenho aqui uma tabela aqui na segunda, ó, 3, 5, 4 e por aí vai. Mas o que eu quero que você entenda? Que olha aqui a minha referência, ensinarhoje.com. Foi ela que me falou sobre esta tabela, certo? Então, toda tabela aí vai ter uma referência para poder me comprovar que aquilo ali é real, tá certo? Então, assim, as tabelas, ela é uma referência para a gente criar gráficos, porque esses gráficos aí vai resumir a informação que facilita para mim a confecção daquela tabela. Então, observe que aqui, ó, eu coloquei só 3 flores para representar o quê? 30, certo? Simbolizando que cada uma flor dessa aqui é o quê? Uma dezena. Então, é assim que a gente faz, certo? As nossas tabelas. Então, eu espero que você tenha entendido. Pega aí agora o livro e faça a sua atividade na página 129 até a página 134, tá certo? Até a página 133 aí do livro. Então, observe que você tem aí, ó, você tem gráficos que podem ser representados por colunas, assim, olha, tem esses gráficos, tá? Nós temos gráficos assim, nós temos a tabela como a Pro mandou, certo? Então, tudo isso aí são as informações que você vai ter através da tabela, ok? Então, façam as atividades aí, um beijo e aprovem corrigir já já.